E aí pessoal, aula 29 de Física 2, continuando o assunto de entropia, segunda lei da termodinâmica. Nessa aula a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica, a força que está associada à entropia e vamos falar da conexão entre irreversibilidade, degradação da energia e entropia. Bora lá. Primeiro, a segunda lei da termodinâmica. Lembrando daquele processo reversível que a gente estava usando, de aquecimento, de expansão a temperatura constante, a gente tinha umas esferas de chumbo, ia tirando as esferas, diminuindo a pressão, aumentando o volume. Tinha um calor que entrava aqui para o gás, né? Um calor positivo, então. Se eu analiso aqui a variação de entropia, né, indo daqui desse estado inicial para esse estado final, eu sei que o calor vai ser positivo porque ele está entrando no gás, tá certo? Calor positivo, então se você coloca o calor positivo aqui, a temperatura sempre vai ser positiva, né? Temperatura termodinâmica em Kelvin, sempre positiva. Aqui eu vou ter um ΔS positivo, então. Então, quando eu tinha lá, por exemplo, a expansão livre, que é um processo irreversível, eu imaginava um processo reversível como esse aqui e dava lá um ΔS maior do que zero. Maravilha! Agora, se eu quiser sair desse estado inicial e ir para esse estado final, já que é reversível, eu posso fazer isso. Como que fica a variação da entropia? Pois bem, o que eu vou ter que fazer? Só para a gente imaginar bem. Eu vou colocando mais esferas de chumbo, aumentando a pressão, com isso o volume vai diminuindo. A tendência do gás é aumentar a temperatura, então vai ter que escapulir um calor de lá, ok? Então agora eu tenho calor negativo, que sai do gás. O calor negativo aqui na nossa fórmula de variação da entropia vai gerar então ΔS negativo. Olha para você ver. Eu tinha positivo para um sentido e agora quando eu inverto o sentido fica um ΔS negativo. Deu problema? A gente ia falar, todos os processos irreversíveis em um sistema fechado são acompanhados por aumento de entropia. Agora está diminuindo. Por que não deu problema? Primeiro que o gás não é um sistema fechado. Ele está trocando calor ali com aquele reservatório, então ele está aberto, é um sistema aberto, ok? Então isso aqui não vale. Isso aqui só vale para sistema fechado. E outra que não é um processo irreversível, é um processo reversível. Se eu pego um sistema fechadão agora, que é esse todo, o gás, mais recipiente, mais fonte de calor, tudo, se eu faço aquilo ali, aí eu vou ter o seguinte, quando vem da esquerda para a direita, eu vou ter o ΔS para o gás positivo, porque ele recebe calor, e um ΔS para o reservatório, para o recipiente, negativo, porque aqui eu estou doando calor para o gás. Okay? Somando os dois vai dar que esse calor é o mesmo. Somando os dois eu vou ter um ΔS total de zero, ou seja, rolou essa transformação reversível e não varia-se a entropia. Agora, se eu pego o sentido contrário, esse estado inicial vai para esse final, o calor agora aqui sai do gás para a fonte de calor, o ΔS do gás vai ser negativo e o ΔS do reservatório vai ser positivo. Somando os dois, zero também. Então, gente, isso aí vai valer para qualquer fenômeno, processo reversível. Num processo reversível, um sistema fechado, eu vou ter uma parte ganhando entropia, outra parte perdendo entropia. Somando tudo vai dar zero. Louco, né? Isso para um sistema reversível. Então, a gente pode falar a segunda lei assim, se um processo ocorre no sistema fechado, a entropia do sistema aumenta se o processo for irreversível e a entropia permanece constante se o processo for reversível. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Ela pode ser escrita assim, ΔS maior ou igual a zero. O ΔS vai ser zero se o processo for reversível, né? E o sistema for fechado. E o ΔS vai ser maior do que zero se eu tiver um sistema fechado com um processo irreversível. Sacou? Essa é a segunda lei, a famosa segunda lei da termodinâmica, tão simplesinha, tão linda, tão profunda. Agora vamos falar qual que é a força associada à entropia.
Você já percebeu, você pega uma borracha, né? Ela resiste àquela esticada sua, ela quer voltar para o seu formato original, né? De onde que vem isso? Isso vem, gente, da segunda lei, está associada à entropia. Se eu uso aqui a primeira lei da termodinâmica na sua forma diferencial, pensa, a variação da energia vai ser aproximadamente zero, da energia interna, numa esticadazinha de borracha, ok? Uma esticada pequena. Eu não vou considerar nenhum aumento de temperatura ali, tá bom? Nem diminuição de temperatura. Então vamos considerar isso. Outra coisa que a gente vai considerar é que dq é TdS, já que, né, eu posso ter um ΔS é igual a Q sobre T, quando eu tenho um processo a temperatura constante. Então, pegando a forma diferencial para esse calor aqui, ó, T ΔS, pegando a forma diferencial, fica com dq é igual a TdS. Um calorzinho, aqui a temperatura não fica pequenininha, já que só é porque é um calorzinho, né? E aqui uma variaçãozinha de entropia. E o trabalho, como vai funcionar o trabalho para essa borracha? Quando eu estico, eu aumento a coordenada x, por exemplo, eu tenho dx, né, no sentido de aumentar o x, a força que a borracha faz é contrária. Então eu tenho que o trabalho é menos f dx. Pegando isso tudo e colocando aqui, ó, eu vou ter que aqui fica zero, o dq é TdS, e o dw é menos f dx, então menos cancela com esse menos, aqui fica mais f dx. Se eu quero saber uma expressão para essa força, isolando aqui, ó, a força fica menos t ds sobre dx. Essa força, então, ela está associada, olha para você ver, com o esticamento da borracha, né? Mas quando eu estico aquela borracha, o que acontece com a entropia? A entropia ela vai tender a diminuir. Por que ela diminui? Porque quando a borracha está lá confortável, tem longas moléculas ali que elas estão todas enroladas, tá? Então estão num formato de alta entropia, alta degradação, bem desorganizada a coisa. E aí, quando eu estico, aquelas moléculas elas tendem a ficar alinhadas. Isso leva para um estado de menor entropia, tá? Tem problema isso? Não, porque não vai ser um sistema aqui, sistema fechado, né? Tem alguém atuando ali na borracha para esticá-la. Então eu vou ter essa força atuando, a força que a borracha faz é contrária, né? E essa força então vai ser dada por isso aqui, menos T, a temperatura, ds dx. Isso aqui é negativo, com esse negativo fica um módulo para a força aqui positivo, ok? Essa força então é o reflexo da natureza querendo levar para um estado de maior entropia. Aqui eu tenho entropia grande, aqui eu tenho entropia pequena. A natureza tem disso. Aqui está uma dica disso aqui, ó. A entropia que é sempre para um valor maior, que é o que está falando a segunda lei. O ΔS é sempre maior ou igual a zero. Chique, né? Isso tem a ver com irreversibilidade e degradação de energia, né? A entropia então vai estar intimamente ligada a essas duas coisas. Como? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma expansão livre. Tá o gás a uma certa temperatura, uma certa pressão, e de uma hora para outra esse êmbolo pula para cá, de maneira tão rápida que não dá para o gás exercer trabalho sobre essas paredes aqui, ó, a parede do êmbolo. Então o que acontece? A pressão diminui e a temperatura continua a mesma. Já vimos isso 1 milhão de vezes. Quando acontece isso, eu vou de um estado aqui, ó, que ele é menos organizado, né? Eu vou do estado, desculpa, que é mais organizado, para um estado que é menos organizado. Por que mais organizado aqui? Porque as moléculas estão mais para um cantinho. Então essa denominação eu não concordo muito, mas é aquela coisa histórica, vamos seguir esse tipo de linguajar. Se as coisas estão mais organizadinhas, empacotadinhas num lugar, se as moléculas estão todas do lado esquerdo, a gente fala que isso está mais organizado. E aqui foi para um estado então menos organizado. A gente fala que teve maior desordem aqui, ó. A gente sabe também que aqui eu tive um ΔS positivo, a entropia aumentou. Né? Já calculamos
um exemplo do gás dobrar o seu volume, e vimos o quanto que aumentou a entropia ali. Então, olha só, é um processo irreversível, essa expansão livre. Aumentou-se a entropia e teve uma degradação da energia. Como assim? Eu poderia pegar esse gás e fazer ele realizar trabalho nesse êmbolo, aproveitando essa energia, né, para fazer qualquer coisa. Mas não, o que aconteceu aqui, que eu perdi a oportunidade do gás realizar trabalho na expansão, né? Eu falo que eu degradei a energia, eu perdi a oportunidade de aproveitar a energia. Se eu quiser aproveitar alguma energia, eu vou ter que realizar trabalho sobre o gás, comprimindo, para depois aproveitar o trabalho dele na expansão. Então houve um processo irreversível com degradação de energia e aumento de entropia. As três coisas estão linkadas. Imagina que eu tenho agora uma fonte quente e uma fonte fria. É um estado organizado, né? Energia cinética translacional está aqui e aqui está com menos. Quando eu encosto e entro em equilíbrio térmico, eu fui para um estado menos organizado, a energia está toda distribuída lá, né? De maior desordem, porque a energia estava toda acumuladinha de um lado, agora está toda espalhada, bagunçada. E eu perdi a oportunidade de aproveitar essa energia porque eu podia ter pegado essas duas fontes e conectado numa máquina térmica. A máquina térmica vai ser o assunto da próxima aula, mas eu consigo pegar um calor vindo de uma fonte quente, eu coloco uma fonte fria conectada que vai receber uma certa quantidade de calor também, e a máquina realiza trabalho para mim. Né? Quando então eu tenho esse processo aqui irreversível, eu degrado a energia porque eu perco a oportunidade de realizar trabalho em alguma coisa, certo? Então a segunda lei está intimamente relacionada com isso tudo. A gente pode até enunciar a segunda lei dessa maneira. No universo, à medida que o tempo passa, diminui a quantidade de energia utilizável, ou seja, a energia se degrada. Isso está acontecendo o tempo todo. Por exemplo, o nosso planeta utiliza muito a energia solar, né? As plantas pegam a energia solar, transformam em energia potencial química, e depois toda a cadeia de seres vivos ali, praticamente todo mundo vai pegar a energia dali das plantas que que veio do Sol. Agora o Sol, numa hora, vai acabar a sua energia, né? A energia vai se degradando, vai se espalhando pelo universo e deixando de ser utilizável. A tendência do universo é essa, ficando cada vez menos energia utilizável. Porque estamos permeados apenas de processos irreversíveis que vão causar essa degradação de energia, beleza? Até a próxima aula com máquinas térmicas. Um abraço.